Olá para você que acompanha a programação pela TV e pela Rádio Câmara Bauru. Nós abrimos agora mais uma edição do programa Espaço Aberto, falando hoje sobre febre amarela, aliás, epidemia que acarretou no fechamento de vários parques em São Paulo. Também falamos sobre as campanhas de vacinação e os detalhes sobre a transmissão da doença. O nosso convidado aqui nos estúdios da emissora é o Ezequiel Santos, diretor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, e eu queria agradecê-lo pela presença. Nós que agradecemos. Vamos lá, então. Eu sou Lidiane Oliveira, aqui nos trabalhos técnicos comigo, pela Rádio Câmara, o Fernando Castilho, e pela TV Câmara, o Gustavo Rosella. Ezequiel, a Secretaria de Saúde de Bauru, diante de um grande número de casos de febre amarela, inclusive aqui no estado de São Paulo, está promovendo um mutirão de vacinação contra a doença na área urbana e também na área rural do município. Como é que acontece essa imunização? Então, a gente iniciou uma intensificação na área rural já no dia 27. Nós percorremos toda a zona rural do município, todo o entorno, então a gente conseguiu fechar todos com 12 equipes. A gente conseguiu já vacinar 630 pessoas da área rural desse ano, porque a gente já tinha feito uma intensificação ano passado, então esse ano foi mais uma continuidade. A gente vai finalizar a área rural agora dia 27 e dia 3 de fevereiro a gente vai entrar imunizando a área urbana, Então todos os postos de saúde estarão abertos das 8 às 17 e as equipes de saúde estão aguardando a população para receber a vacina. Bom, em 2017, aliás, no ano passado, já houve uma ação de imunização, Foram aplicadas mais de 32 mil doses aqui na cidade. Como é que está a ação específica desse começo de ano nas unidades básicas de saúde? Então a vacina febre amarela já é uma vacina que fica na rotina, Ela fica disponível o ano inteiro na unidade básica, ela está no calendário da criança, A partir dos 9 meses de idade, essa criança tem que ser vacinada para a febre amarela, porque a nossa região é uma região de indicação de vacina. E o ano inteiro a gente continua vacinando, principalmente pessoas que vão viajar para o exterior, que é exigido a vacina, pessoas que vão para a zona de mata, a gente imuniza. Então não precisa ter correria, desespero. Se eu não conseguir tomar de sábado dia 3, o que eu faço? Vai durante a semana, tranquilo, não precisa fazer fila, correria, acordar de madrugada, nada. Se tiver na faixa de indicação da vacina, vai estar recebendo a dose. Agora, depois do anúncio da vacinação fracionada em São Paulo, no estado também a confirmação de novas mortes por febre amarela, os postos de saúde da capital, por exemplo, têm ficado muito cheios, filas muito longas de espera de pessoas à procura dessa imunização. Como é que está a situação das unidades de saúde em Bauru? Existe também essa grande procura, o aumento na procura pelas vacinas? Isso, a gente percebeu um aumento, principalmente semana passada, teve um aumento considerável da procura da vacina. E essa semana começou mais tranquila, a gente espera que continue assim, porque não tem necessidade de correria, de pânico, nada, porque a gente não tem a doença na cidade. Então, com calma, tranquilidade, tomar a vacina quem precisa, Porque muitas pessoas que foi procurar não precisavam nem receber a vacina. É importante, então, ressaltar que em Bauru não houve casos registrados da doença nem em humanos e nem nos macacos. Isso, em Bauru, até o momento, a gente não tem nenhum registro. Agora, como a transmissão a gente sabe que funciona pela picada do mosquito, mas exatamente como é que se dá a contaminação tanto de macacos como de humanos? Então, o vírus ele fica na mata, Ele está lá no habitat natural dele e nós que estamos invadindo a mata cada vez mais. Uma vez que o mosquito está infectado, ele pica o macaco, ele infecta o macaco, que pode adoecer também, morrer pela doença. E os mosquitos estão lá se alimentando. Então tem um mosquito infectado, picou o macaco desenvolve a doença e vai vir um mosquito que não está infectado. Ele pica esse macaco, passa a ser infectado e por um acidente, se o homem estiver lá na mata, passeando, fazendo turismo, fazendo caminhada, ele entrou na mata fechada, o mosquito ele tem preferência de sangue animal. Mas se o homem está ali no meio, ele vai se alimentar também do sangue humano. E nesse momento ele faz a picada e contamina o homem. Então o homem, dentro desse ciclo silvestre que a gente chama da doença, ele é um acidente. Ele esteve acidentalmente no ciclo da alimentação daquele mosquito. Então ele não deveria estar lá. E além do homem, a infecção pelo vírus também acomete outros animais. A gente falou dos macacos, Como é que fica essa questão? Os macacos, eles são infectados, Eles acabam adoecendo e morrendo também, mas e esse mosquito, além dos macacos, ele gosta dos roedores, em geral, que vive na mata. Então, os coatis, gambás, essas espécies animais que ele tem bastante preferência.
A gente tem ouvido e lido muito a respeito de matança de animais e de macacos especificamente em algumas regiões do estado de São Paulo, Minas Gerais e etc. É importante a gente ressaltar que os macacos são aliados na hora de você fazer o registro, né? Perceber que a doença ou algum tipo de anomalia ambiental está acontecendo. Isso, não só macaco, como todos os animais, né? Eles são para manter um equilíbrio, o equilíbrio ecológico que a gente fala, né? Então, o macaco ele é muito importante nesse equilíbrio e um alerta importante para o ser humano. Porque quando começa a ocorrer mortandade de macacos, alguma coisa errada está acontecendo na mata. E ele não morre só da febre amarela, pode ser um surto de raiva, que também pode matar o macaco. Então, daí, quando a gente vai investigar o que está acontecendo, a gente acaba identificando o agente causador de tudo isso, que foi no caso da febre amarela. A orientação, então, é não matar macacos. Isso, não matar os macacos. Eles são um alerta e se a gente ficar sem macaco, a doença vai começar a circular livremente, vai começar a ser transmitida e a gente não vai ter um alerta prévio dessa doença que ela está já circulando no nosso meio. Além do que a matança, né, de animais silvestres é crime ambiental também, né, Ezequiel? Isso, é crime ambiental e tem pena para isso, não deve matar um animal. Agora, qual é a orientação caso eu encontre algum macaco morto aqui na área urbana ou rural de Bauru? Isso, a gente encontrar um macaco morto, primeiro, não vai pegar o animal, não vai enterrar, não mexa com o animal, porque a gente não sabe a causa da morte ainda desse animal. Entrar em contato com a Secretaria da Saúde, com o pessoal da equipe do CCZ, né, que funciona de segunda a sexta normalmente. Só entrar com eles em contato. Eles vão mandar uma equipe até o local, vão identificar a morte desse macaco, dependendo da situação, vão coletar, levar esse macaco até o laboratório, vão coletar o material e enviar para análise clínica, para identificar qual foi a causa de morte do macaco. Caso não seja possível fazer a coleta do material, mesmo assim esse macaco vai ser notificado e a gente vai estar mandando essa notificação para a Secretaria do Estado de São Paulo e para o Ministério da Saúde. Certo. Bom, nós estamos falando sobre febre amarela aqui no programa Espaço Aberto. O nosso convidado é o Ezequiel Santos, que é da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Quais são os principais sintomas da febre amarela? A febre amarela, os principais sintomas dela são febre, né? Febre aguda, súbita, dor de cabeça, dor muscular, náusea e vômito. É muito parecido, muito comum, igual aos sintomas da dengue, né? Sim. Então, nesse primeiro momento, é difícil falar, é a febre amarela, o que está acontecendo? Mas esses são os principais sintomas dela. Daí, quando ela evolui para a fase menos comum, que é uma fase tóxica, que a gente chama, daí ela pode ter a febre novamente, o reaparecimento da febre. O paciente ele vai ter a pele amarelada, que é a icterícia, tanto a pele e os olhos ficam amarelos, né? Por isso que vem o nome da doença, a febre amarela. E ele começa a ter sangramentos também, hemorragias. Então já está numa fase grave, que é mais fácil fazer o diagnóstico da febre amarela daí. E daí precisa ficar numa UTI em observação. Falando sobre a gravidade da doença, qual é a letalidade da febre amarela? Então, hoje a letalidade dela está em 42%. É uma letalidade muito alta, né? Então, das pessoas que adoecem, ela está matando bastante, né? Que chega nessa fase menos comum. Então, não é uma doença que dá para brincar, deixar para lá. Então, se apareceu os sintomas, mesmo os menos comuns, a febre, dor de cabeça, dor no corpo, que pode ser dengue ou não, tem que procurar uma unidade de saúde. Porque mesmo se for dengue, a dengue também, se não for tratada, mata. Agora, falando sobre a imunização contra a febre amarela, em São Paulo, o que vem acontecendo é uma vacinação fracionada. Então, uma mesma dose é dividida em várias para que mais pessoas possam recebê-la. Como é que está a coisa em Bauru? A vacinação aqui também é fracionada? É dose única? Isso é importante a gente falar. Em Bauru, a gente não, nesse momento, não vai fazer dose fracionada. É dose única, que é uma dose para o resto da vida. A dose fracionada está sendo feita só na região litorânea, né? E na região metropolitana de São Paulo, naqueles 54 municípios lá, porque tem uma grande densidade, uma grande concentração populacional. Ela é utilizada como estratégia para ter surtos de uma forma muito mais rápida. Então, é lá que vai ter essa vacina. Aqui no interior continua a dose padrão, a dose normal. Ou seja, quem já tomou a vacina em algum momento da vida não precisa se vacinar de novo. Isso, quem já tomou a vacina não precisa tomar novamente. O que ocorreu a semana passada em Bauru. Pessoas que já eram vacinadas, que tinham a vacina, foram procurar na unidade novamente. Não tem necessidade. Tomou a vacina uma vez na vida, está imunizado para sempre. E quem já teve a doença também fica automaticamente vacinado. Isso. Imunizado, não é? Quem teve a doença, nesse momento não é recomendada a vacina.
já vai adquirir a imunidade pela doença. Então também pode ficar tranquilo, fica calmo. E se tiver dúvida, procura um médico, converse no serviço de saúde antes. Como é o procedimento, Ezequiel, com relação à vacinação de idosos, crianças, gestantes e outros grupos de risco? Então, a gente tem as recomendações das pessoas que podem e não podem vacinar, né? Os que podem vacinar, para a gente falar primeiro, são as pessoas. Então, aquelas crianças a partir de 9 meses de idade até 59 anos, esse é o grupo que pode. Dentro desse grupo dos 9 meses, 59 anos, vai ter as pessoas que têm algum tipo de doença, né? Então, pessoas com câncer, pessoas com HIV/AIDS convivendo, pessoas que têm lúpus ou alguma imunossupressão, não pode tomar a vacina. Mas em algum momento ela pode? Vai sentar com o médico que acompanha aquele paciente e o médico que vai indicar o momento de receber a vacina e se for muito necessário. Daí ele vai falar, toma, não toma, mas vai ter uma indicação médica. Então o paciente vai chegar no serviço munido de uma prescrição do médico. Já tem os grupos que é contraindicado, né? O idoso acima de 60 anos, ele tem uma contraindicação porque tem mais chance de ter evento diverso, mais chance de reação à vacina, então ele não está indicado. Ele vai tomar também se tiver uma indicação médica, se for extremamente necessário receber a dose. Caso contrário, não precisa. Só vou fazer uma observação importante. Tem muito idoso que fala assim, mas eu quero viajar para fora do Brasil, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para algum lugar, mas lá eles pedem a vacina. E como que eu faço para entrar no país se eu não tiver vacina? Existe hoje, quando a gente libera o certificado internacional de vacina, para o idoso existe o médico fazendo uma contraindicação da vacina, a gente consegue emitir o certificado para ele com a contraindicação médica. Então ele vai conseguir entrar no país, que ele vai fazer a viagem com o certificado internacional com a contraindicação da vacina. Agora a gente tem ouvido falar muito, né, sobre essa questão de surto de febre amarela. De onde é que surgiu nesse momento, né, essa infestação pela doença, depois de tantos anos sem se ouvir falar de casos de pessoas com a febre amarela? Então, assim, ainda está tendo alguns estudos ambientais, estudos ecológicos, assim, ainda não tem como falar o desequilíbrio que desencadeou. Qual foi o fator que veio desencadear? Que a gente já tem, assim, que é um pouco que a gente conhece da doença, que ela vem em ondas, né? Então ela vem num período, ela tem um período de sazonalidade, começa em dezembro, vai até maio, e ela quando tem um surto em ondas, então atinge um certo número de pessoas, morria poucas pessoas, mas tinha óbito também, e ela desaparecia, e era feita a vacinação, era controlado o surto e ficava pelo menos em torno de 10 a 15 anos sem o aparecimento. Depois voltava uma nova onda, e o que está acontecendo, né? Uma nova onda da doença. Então, assim, ainda tem estudos em andamento, tudo, não tem um estudo que comprove, que fale que foi tal evento, tal causa. Então, ainda está tudo muito recente, né? Então, tem muitos estudos para averiguando isso. Certo. Como deve ser feita a prevenção da febre amarela, em termos de tanto de políticas públicas como de proteção individual? A nossa preocupação com a febre amarela, porque assim, ela existe na mata, o vírus, ele vai sempre existir lá na mata. Nós não temos uma capacidade, nem no Brasil, nem fora do Brasil, de exterminar e erradicar esse vírus, né? Porque primeiro a gente não conseguiria vacinar os animais, não conseguiria fazer nenhuma ação dentro do mato. Então, a principal indicação, se vai para a área de mata fechada, já é indicação de vacina, certificar que está vacinado para ir para a área de mata, que é a única tecnologia, é a única prevenção que a gente tem eficaz contra essa doença. A outra preocupação que as autoridades têm, que a gente acaba tendo, é que essa doença ela venha para o ciclo urbano. Então, assim, que as pessoas que moram na cidade têm que melhorar os hábitos, né? Então, aquelas questões, lixo acumulado no quintal, não acumular lixo, não deixar materiais descartáveis jogados no quintal, garrafa PET, tampinha, uma tampinha de pasta de dente, porque é uma coisinha tão boba e insignificante que é um criador de mosquito. Então, a gente quer eliminar os criadores de mosquito na área urbana. Então, tomar cuidado com a calha, ar-condicionado, geladeira, ralo, tudo que possa conter água, para não ter a presença dos criadouros. Porque a gente fica muitas vezes focado também só na febre amarela, mas daqui a pouquinho a gente tem uma epidemia de dengue, né? E a gente sabe que o Aedes ele também pode transmitir a febre amarela se ela vier para a cidade. Então a gente não tem que evitar que tenha epidemia de dengue e evitar que tenha os criadores de mosquito. Então cultivar bons hábitos, cuidar da sua casa para poder cuidar do vizinho, a comunidade se cuidar, eliminando todos os criadores, tudo que é lixo, tudo que é material que possa ser uma fonte de procriação de mosquitos ser eliminado. Aliás, além da vacinação
esse mutirão de vacinação da febre amarela, a Secretaria de Saúde também está com a campanha 10 minutos contra a dengue. Isso, os 10 minutos contra a dengue é uma iniciativa, né, que vem do Ministério da Saúde, com parceria com a Fiocruz, CNPq, já uma experiência estudada em outros países, né, e principalmente Singapura, e ele visa trazer uma ferramenta para o cidadão estar monitorando a sua casa, o seu quintal, em busca de criadores do mosquito. Então, dessa forma, ele, uma vez por semana, durante 10 minutos, ele vai percorrer todos os locais que está lá naquela planilha e vai pontuando se tem criador ou não tem. Se tem, ele já vai eliminando o criador e marca que ele achou ou que ele não achou. Dessa forma, ele faz o controle da sua casa. Ele protege a saúde da sua família e da comunidade que ele está convivendo. Ok, nós recebemos hoje no programa Espaço Aberto, aqui pela TV e pela Rádio Câmara Bauru, o Ezequiel Santos, é diretor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Ezequiel, a gente gostaria de te agradecer pelas orientações aí, pelos esclarecimentos a respeito desse alerta sobre a contaminação pela febre amarela aqui no estado de São Paulo. Obrigada pela presença. Imagina, nós que agradecemos a oportunidade de estar podendo divulgar as informações para a população. E sem precisar, a gente está à disposição. Eu queria agradecer você também pela sintonia aqui conosco e até a próxima.